Muito bem, muito bem. Estamos começando aqui o nosso resumo sobre o Google Maps. E, na verdade, a gente vai fazer um resumo, um pouco do histórico e colocar aqui que, na verdade, o chamado Google Meu Negócio virou o Meu Maps, na verdade. E também, claro, né? Nem é mais Maps, é apenas Google Maps. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre essa história, falando um pouquinho sobre as aplicações, falando um pouquinho sobre tudo de bom que tem nesse maravilhoso instrumento, tanto de navegação, quanto de orientação, quanto de negócio, para pessoas, usuários, clientes e empreendedores e empresários. Bom, o primeiro ponto é comentando como é que está o posicionamento do nosso querido Google Maps dentro do funil de vendas. Ele é ótimo para gerar tráfego, né? Então esse é um primeiro ponto importante, porque ele facilita bastante a operação em termos de chegar até o negócio. Imagine um restaurante, você está lá na rua, não conhece a cidade, pega o seu celular, acessa lá as ferramentas maravilhosas do Google e acha o Maps. Muito bom. Quando você acha o Maps, você procura restaurantes e você vê tudo que está perto de você, ou inclusive por alguma identidade de localização com relação a bairro, rua, ou ainda pelo estilo do restaurante. Então, o sistema de busca é ótimo. Ele não faz necessariamente conversão, então esse é um ponto importante. Mas ele consegue estabelecer um lead muito importante, porque é uma pessoa que pode fazer contato com a empresa. Pode ligar, pode mandar mensagem, pode fazer pergunta, pode inclusive tirar dúvidas junto a todos os usuários que já participaram desse processo. O Google Maps, ele acaba gerando, inclusive, vendas, mas ele não é o cara que faz a conversão. Isso é muito importante. E sim, pode até ajudar na manutenção dos clientes, na medida que a empresa vai colocar lá toda uma estrutura de informações para que o cliente possa navegar lá. Rapidinho, a gente tem falado muito sobre movimento de volume de pessoas que se utilizam, né, de plataformas digitais, e a gente tem aqui o número do ano 2023, e não importa agora se você estiver em 2024, ou se você voltou ao passado e está em 2020, porque esses números, na verdade, gente, são mero indicadores aproximados e mais ainda, né? Eles vão te dizer não quanto que tem de usuários na sua localidade, na sua cidade, no seu bairro, na região que você comercializa o seu produto. Então, não leve muito isso em consideração. Ah, o YouTube tem mais pessoas do que, por exemplo, o Facebook. Ah, tudo bem, pode até ter, mas no fundo, o que importa é o quanto que isso está gerando de negócios para o seu objetivo, para o seu budget, e como você vai aproveitar, mesmo que sejam 10 mil usuários de uma plataforma, seja ela qual for, por exemplo, a Quai, que tem 48 milhões, mas se você tiver numa cidade como, por exemplo, Araguari, em Minas Gerais, ou ainda em Resende, no Rio de Janeiro, não interessa esses 48 milhões do Quai e nem interessa os 113 milhões do Instagram. Interessa é quantos usuários vão ser atingidos na sua região e se esses números são proporcionais da sua região. Então, isso aqui é muito mais para a gente ter uma ideia, que no Google Maps a gente tem 10 milhões de locais registrados. Tudo bem, eu acabei de falar um número defasado, mas é outra história, né? Depende de onde você está, o que você está fazendo, o que está acontecendo. O fato é que as pessoas utilizam o Google Maps para procurar alguma solução para um problema que ele tenha. Então, tem que estar lá, você registrado como empresário, você tem que estar lá preparado para fazer a melhor prestação de serviços de informação para quem está buscando você. Isso tudo volta lá atrás, muitos anos atrás, quando a gente tinha umas coisinhas chamadas listas telefônicas. Essas listas telefônicas, elas existiam basicamente para você poder achar um número de um telefone. E naquela época que o telefone era exatamente aquela coisinha
estranha, né, que tinha um caminho, coisa e tal, e você tinha que ligar falando com a pessoa de um lado e escutando de outra. Esses telefones, eles eram espalhados aos milhões pelo mundo e as pessoas tinham que decorar números, né? Mas os números eram pequenos. Até a década de 80 eram 6 algarismos. Na década de 90 virou 7 algarismos. Depois, aí os números foram crescendo, ficando complicados, chegando a 9 algarismos. Agora ninguém decora mais nada porque você tem a memória no seu celular e o telefone virou celular, e o celular virou smartphone, e o seu smartphone virou um microcomputador, e ele agora é uma central de entretenimento. E ainda assim você fala com algumas pessoas. Mas voltando na história, né, porque eu agora viajei aqui um pouquinho, as listas telefônicas eram importantes para dizer onde você encontrava cada negócio. Então, essas listas telefônicas tinham uma ordem alfabética, e nessa ordem alfabética você encontrava todos os tipos de atividade econômica que eram possíveis imaginar para a época. Então, ia desde, por exemplo, alguma coisa como agricultor, indo até alguma coisa do tipo alguém que faria uma coisa como vestidos, né? Ou então alguma coisa como veterinário. Então, tinha tudo lá, todas as atividades econômicas listadas. E isso era papel. Então, era um grande livro, né? Um enorme de um livro, que você tinha lá centenas de páginas com milhares de números telefônicos e de negócio. Passado, passou, e aí a gente começa a entrar na realidade dos negócios. Em 2004, o Google Meu Negócio é realmente um estágio evolutivo de ferramenta do Google Local. O Google Local é uma espécie de mecanismo de busca para empresas como antigas listas telefônicas. Em 2005, foi apresentado o mundo ao Google Maps. No mesmo ano surgiu o Local Business Center, que era um recurso que permitia os administradores de negócio a inclusão do Google Local, né? E aí você já tem esse aspecto do Google Local ligado ao aspecto de região, de identidade de região, para se ativar respostas a uma busca local. Então, isso era meio que um precursor do Google Meu Negócio e do Google Maps. Então, eles começaram a juntar, e isso aconteceu com o Foursquare, aconteceu com outros aplicativos, eles começaram a juntar o aspecto de onde você está, onde fica a empresa que você quer ir e qual é a mais próxima de você por meio de mapas. Olha, pegando essa história do Google Maps e juntando com o Google Meu Negócio, foi o melhor arranjo feito pelo Google, mas no início era bem precário. Tá? Então, muita gente não lembra disso, mas era bem precário. Então, foram unificados, né? Após fusão, ficou só Google Maps, e hoje você usa ele para chegar em qualquer lugar, inclusive se perderem algumas vezes quando você não tem nem referência de onde você está. Voltando um pouco atrás, em 2009 nasce o Google Play Pages, que reunia todas as informações possíveis sobre um local no mesmo lugar. Também foi uma tentativa, o Google é assim, gente, ele vai lançando propostas e betas para ver como o público se comporta com aquilo. Eles têm uma média enorme de 100, 150 negócios que vão sendo lançados em beta e não vão para frente isso por ano. E evidentemente que isso movimenta equipe, movimenta estrutura, movimenta desenvolvimento de sistemas, mas não importa. O negócio deles é não perder a oportunidade de testar uma coisa nova. E esse Google Play Pages, ele tinha dados de contato, endereço, foto, tudo que podia ser útil para aquele momento, daquela situação. Em 2010, veio à tona o Hotpot, que considerava a opinião dos usuários para recomendar localidades. Olha, tudo isso hoje tem no Google Maps, né? A gente está vendo só a construção dessas coisas. E o Hotpot era exatamente uma alternativa para ver aquela avaliação mais recente, aquela opinião mais recente sobre o que estava lá acontecendo num determinado tipo de negócio ou empresa. Nessa relação, a gente tem, então, em 2011, e mais uma vez a empresa optou por difundir a ferramenta em uma só, juntando o Hotpot dentro do Local Pages, e aí só surgiu uma mídia social, né, que era o Google Plus, que já estava assim
capenguinha lá e ficou meio que juntando tudo, opiniões, pareceres, era meio que tentar pegar uma carona com o que já acontecia com algumas outras mídias, né, como Orkut, surgindo também o Facebook nessa proximidade desse período, e acabou que o Google Plus não deu certo e fechou as atividades em 2019. A companhia tentou criar algo mais similar, né, as fanpages, chamadas Google Plus, e acabou que não deu muito certo, e aí juntou nisso o Your Business, o Brand Pages, e isso tudo foram ideias, são tudo picotado de projetos do Google para tentar achar o que era legal, o que as pessoas iam curtir, o que elas iam fazer. O Google Plus, na verdade, ele não pegou porque ele não tinha uma entrada fácil de entender, muito mais simples como era o Facebook. Então, essa foi uma dificuldade muito grande. Então, não sobreviveu todo esse monte de peças juntadas, e em 2014 surgiu o Google My Business, que substituiu as funções exercidas pelas demais ferramentas e colocou todas em uma só local. Mas até o excesso de elementos, às vezes não ajudava, era perfeito, era bem pensado, mas não ajudava o usuário. O Google Meu Negócio é uma ferramenta que facilitou muito a rede de pesquisa, principalmente para as pessoas que procuravam um negócio e queriam ter referências, horários, informações, detalhes, e ainda assim associado à localização no mapa. Então, nesse aspecto, tudo funcionava bem, porque tinha todos os detalhes que as pessoas imaginavam ser importantes para aquele local. Então, nós temos hoje o nosso Google Maps absorvendo todas as estruturas do antigo My Business, que é a porta de entrada de um empresário que não tem dinheiro para gastar com digital, que não tem dinheiro para fazer um site. E às vezes a gente fala não tem dinheiro, parece assim, poxa, mas é tão caro. Não é, é barato, né? Na verdade, assim, a pessoa pode fazer ela mesma o site dela, tem um monte de plataformas e aplicativos que cobram absurdamente barato para hospedar, então não é caro. O custo disso está muito mais na atualização do que no tempo que a pessoa gasta naquilo, do que propriamente no custo da operação. Mas esse é o lado bom do Google Maps. Ele é simples. Você vai lá e joga as fotos, muda o horário, põe cardápio, situa melhor, dá referências, conversa com o seu usuário, ou seja, você vai ter um mundo de informações dentro de uma pesquisa simples que você está fazendo. E é como se você estivesse andando numa rua, né, de comércio, como está essa aqui atrás, que a gente está vendo aqui, a rua Galvão Bueno, lá na Liberdade, lá em São Paulo. E aí você pode ver, abrir o Maps agora, e você vai ver todas as 300, 500 lojinhas que tem lá dentro. Todas elas cadastradas no Google Maps direitinho. Quando a gente pega, né, a estrutura do Google Maps, oriunda do Google Meu Negócio, a gente vai ter uma possibilidade de análise de dados sobre o seu negócio, vendo coisas do tipo, por exemplo, pessoas que viram a sua empresa numa pesquisa Google, que viram a empresa no Maps, pessoas que encontraram o número de telefone no Google, ou no Google Pesquisa, ou no Google Maps, e pessoas que solicitaram informações sobre como chegar na empresa. Então, o conjunto dessas operações mostra que é importante cadastrar e destacar a empresa no Google, informações como endereço, horário, funcionamento, comentários, fotos, local, avaliações e outros dados. Avaliações por meio do usuário, não do dono da empresa, porque você não pode avaliar a sua empresa. Até pode, né? É muito ético, não ajuda muito, porque não adianta falar mentira dentro do Google Maps, isso é uma coisa muito bacana, porque se você coloca alguma coisa que não acontece, que não é bem assim, alguém vai experimentar, alguém vai fazer o testemunho, e isso realmente não vai dar certo, né? Você tem como interagir com os clientes, acho fundamental esse aspecto, porque é aqui que você conversa, troca informações, pega feedback, e inclusive você pode, por aqui, entender bem qual é o perfil do seu cliente em renda,
em tipos de acesso ou nível de interesse que ele tem nos serviços ou nos produtos que você vende, né? E aí tem essa fala aqui máxima do Google, né, que empresas que adicionam fotos às fichas recebem 42% mais solicitações de rotas de carro no Google Maps e 35% mais cliques para acessar os sites que a empresa tem. Então, tudo isso conta muito ponto na hora da gente fazer cadastro. É essencial do ponto de vista de colocar dados como endereço, horário de funcionamento, a análise de horário de pico. O próprio Google informa esse detalhe, né, porque ele vai medindo o número de pessoas que chegam lá à medida em que ele tem acesso a quem está chegando lá. Isso tem muito a ver com o equipamento celular que você está usando, né, o teu mobile, como é que estão os teus níveis de, por exemplo, de permissão para uso de GPS, localização, ou que aplicativo que você está usando que está sendo identificado a tua localização. E tem aquela mística, né? Não, deixa tudo fechado, porque o Google vai saber tudo que você faz, a não ser que você seja um famoso, né? Mas se você for assim como eu, um simples mortal, o Google está mais interessado na minha característica como uma estatística do que quem sou eu, né? Então, mais ou menos nessa linha. Nenhum senso de estar sendo seguido por alguém. Telefone é fundamental, porque conecta também com o WhatsApp. Dúvidas principais, você pode pôr uma faquezinha lá, né? A Frequently Answered Questions para a pessoa. Avaliações e comentário dos clientes, que é muito importante quando tem uma avaliação negativa, você tem que fazer uma resposta bacana para esse cliente. As avaliações negativas nem sempre são problemas da empresa, às vezes são interpretações dos clientes, como aqui é muito caro, o garçom me atendeu mal e é um péssimo restaurante, garçom nem atendeu mal e nem o restaurante é péssimo, mas a pessoa interpreta dessa forma. Então, a gente tem que relativizar, tem que conversar, tem que dar um retorno de resposta para isso. Eventos que vão ser programados ou que estão programados, colocar lá dentro, muitas fotos, muitos vídeos, e isso tudo vai ajudar a localização e a entrega do Google para aquele Maps, tá? Então, olha só que interessante, viu? Não é porque tem um Google Maps que aparece para todo mundo. Imagina um prédio comercial, aproveitar que ele é em Liberdade. Tem um prédio que tem lá 6 andares, 4 andares, não lembro agora, acho que 6 andares, que são lojas empilhadas, são galerias. E, desculpa, esqueci o nomezinho da galeria. E nem aparece nessa foto aqui do meu fundo aqui, gente. Então, o que acontece nessa hora, né? Quando esse prédio ele tem lá 60, 80, 150 lojas, todo mundo tem Google Maps. Qual é o Google Maps que aparece? Bom, primeiro, né? Você vai ter que ter muita informação no Maps, você tem que ter boa avaliação, você tem que responder às pessoas, você tem que ter fotos. Então, tudo isso ajuda a você aparecer mais do que os outros. Mas isso são coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Nada é imediato. O site de marketing, né, do Google Maps teve aumento de quase 2 vezes no tráfego orgânico das empresas. Então, assim, você monta o Google Maps, isso já empodera teu site, empodera a tua empresa. Isso parcialmente atribuído à implantação de práticas fundamentais da web, né? Então, texto inerente, foto inerente, descrição, endereço, links, telefone, contato, o link da tua página de internet, tudo isso vai dar muito mais poder, né, para a sua empresa aparecer mais. O que mais? Temos ainda 60% dos usuários de smartphones entram em contato diretamente com a empresa usando os resultados de pesquisa, né? A opção também como clique para ligar, no Maps você encontra essa opção, e aí você pode usar isso tranquilamente. 80% dos compradores pesquisados dizem que fazer compras o mais rápido possível é importante para eles ao decidir de qual marca ou varejista comprar. E aí vem o ponto, né? Facilidades de aquisição, compras, links. Então, se você tem, por exemplo, lá no teu Maps,
um link que vai remeter logo para um WhatsApp, que vai dar condições de compra, ou ainda, se ele vai te levar para uma loja de e-commerce, isso tudo vai facilitar e dar mais chance de as pessoas clicarem na sua empresa. Tem mais ainda, importante para a gente aqui, o aspecto relacionado com, nos últimos 2 anos, o número de pesquisas com termos em perto de mim e comprar aumentou 500%. Então, as pessoas estão muito interessadas em praticidade e finalização de compra. Então, acho que esse é um ponto importante, porque aí você tem que estar com o caminho aberto para o teu usuário, né, do Google Maps, ou até, quem sabe, do teu site, chegar lá, navegar fácil, ter toda a possibilidade de encontrar as informações fundamentais do teu negócio, né? Então, como horário, como cardápio, como tabelas de preço, preço médio e, principalmente, as famosas estrelinhas com as 5 estrelas, né, de satisfação. Ah, mas é muito complicado ter 5 estrelas. É, natural. Então, sempre tem aquela pessoa com a interpretação diferenciada. Mas se você fizer um bom trabalho, realmente, estatisticamente, você vai ter, no mínimo, acima de 4, né? Isso já é muito bom para o negócio. Então, esses são os pontos fundamentais aqui para a gente estar classificando. Ainda, de acordo com o Google, consumidores têm 70% mais chance de visitar estabelecimentos que estão ligados no Google Maps. Isso está relacionado à quantidade absurda de gente que está na rua e, evidentemente, que está ligado às pessoas estarem muito conectadas a quanto que eu vou andar, quanto que eu vou gastar, quanto que, pensando em Google Maps, né, quanto que é o tempo que eu perco me deslocando ou chegando até lá. Então, agora o Google Maps está empoderado com a inteligência artificial, o que faz com que você tenha muito mais opções, informações, e inclusive com relação a trajeto e meios de transporte. Eu, particularmente, ando de bicicleta, e o Google Maps não é funcional para bicicleta, né? Lamentavelmente. Ele praticamente coloca a bicicleta dentro de rotas de carros, e a gente sabe que quem pedala, que não funciona bem desse jeito, né? Muito bom. O que mais a gente tem? Outra informação é com relação às métricas. E quando a gente fala de métrica, a gente tem que pensar nos elementos ou nos indicadores que são indicadores chaves de performance, né? O Key Performance Indicators. Então, a gente vai trabalhar aí com tudo que a gente vai considerar fundamental na hora de montar um plano de conteúdo e de informações dentro do Google Maps para os clientes chegarem lá e fazerem contato. Quer dizer, você só vai saber que está certo o que você está fazendo quando seus indicadores começarem a aparecer com bons resultados. Entre os resultados que a gente tem, a gente vai estar olhando, né? Relevância, né? Considera a melhor combinação, o Google considera a melhor combinação entre uma ficha local e a pesquisa de usuário. Então, olha só que interessante. Se a empresa é um restaurante e está lá escrito restaurante Fompim, né? Então, o restaurante é Fompim. O que ele tem? Aí você vai botar o cardápio lá. Aí a pessoa põe foto do cardápio. É legal botar foto do cardápio? É legal. Mas o que é legal mesmo é você fazer uma descrição do cardápio. Ou então colocar os pratos principais. É você escrever se esse Fompim é um restaurante japonês ou ele é um restaurante chinês, que nesse caso, Fompim é chinês. Então, você vai estar escrevendo isso com os detalhes, e isso vai dar relevância entre o que você tem e o que o usuário pesquisa, porque ele não vai pesquisar restaurante, por exemplo, na Liberdade, ele pode pesquisar restaurante, claro, mas geralmente ele vai colocar comida tailandesa, coreana, chinesa, japonesa, e sim, tem diferença, né? Vietnamita, e então, esse é o lance do que você entrega para isso gerar essa conexão. Distância, né? Considera a distância entre o negócio e o termo buscado e o usuário. Então, evidentemente,
que você pode aparecer para uma pessoa numa região larga, uma região de 8 quilômetros, 10 quilômetros, mas já começa a diminuir a tua chance. Mas você aumenta a tua chance de aparecer se você tiver a pessoa, por exemplo, num determinado ponto, tá? E a sua empresa está lá longe, muito distante, mas acontece que as empresas que estão próximas, elas não fornecem tantos detalhes quanto você fornece, ou a qualidade da informação que está sendo buscada aqui para essa pessoa que está nesse ponto. Então, quando o Google não acha isso aqui muito competente, ele vai abrindo o range aqui e, de repente, você é encontrado por essa pessoa. Tem que ter bom senso nesse sentido. Quer dizer, se você está no... Vou pegar aqui, já que eu estou mostrando aqui Liberdade, apesar de que eu estou gravando isso aqui em Brasília, vou pegar aqui, por exemplo, a pessoa que está na Liberdade, né? E ela está procurando um restaurante muito diferente, ou um café muito diferente, ou um boteco muito diferente, e esse boteco está lá em Pinheiros. Então, para quem não conhece São Paulo, a diferença da Liberdade para Pinheiros, claro, não é tão longe assim, né? Mas é um trânsito bacana, tá? Então, assim, demora para chegar. E, claro, depende do horário e do dia. Mas, provavelmente, se pedir um boteco, vai ter muito boteco na Liberdade, né? Principalmente porque está muito perto do centro. Então, não vai aparecer com aquela quantidade enorme. Agora, se você tiver uma especificidade, como, por exemplo, assim, boteco que tenha, sei lá, caldos e que toque, por exemplo, samba. Pronto, já começa a filtrar, já começa a ficar mais específico. Agora, tudo que eu falei aqui, para São Paulo, você encontra em toda a cidade, então vai estar só os de proximidade mesmo. Esquece um pouco o exemplo, isso vale provavelmente para alguma outra localidade. Proeminência, né? Considera a popularidade da empresa, inclui a reputação, as estrelinhas, né? O alcance que a empresa tem em termos de distribuição, em termos de clientes, em termos de satisfação, e até mesmo alguns elementos do site oficial, conteúdo, descrição, que é o lance do SEO, né, do site, né? O quanto que o site tem autoridade sobre o assunto que ele divulga, que ele comercializa. Então, isso tudo está contando nessa história. Falando, então, de Google Maps, a gente tem que imaginar que não importa o quanto que a empresa é famosa, conhecida, importa realmente, e isso é fundamental, que você não pare de dar manutenção no seu Google Maps. Esse é um trabalho que exige 100% do tempo olhando o Google Maps, conversando com as pessoas, noticiando o que está acontecendo na empresa. Isso vai dando relevância. O Google dá atenção para esse tipo de trabalho constante no Maps. E não deixe fotos velhas, né? Modifique as fotos, atualize, pode por foto de promoção, de banners, é uma variedade de coisas que dá para fazer ali com relação a isso. Muito bom. Características no DNA com relação ao Maps, a gente tem a localização, a inclusão de informações, adicionar vídeos no perfil, conectar com o site da empresa, né? Então, isso é uma coisa muito importante, ter o site e o site falar a mesma coisa que está lá no Maps. O Maps não oferece a criação de páginas adicionais, o título da página, a meta description e os atributos das imagens também não podem ser customizados, tá? Então, é o que cabe ali, o que entra ali, o que dá para fazer ali. Por isso que é de graça, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Não há integração com o Google Analytics, até porque não se faz campanha com o Google Maps. Faltam botões de compartilhamento nas redes sociais, então não dá para a gente colocar lá isso, né? Você pode fazer algum artifício de texto, tá legal? De título, para fazer isso, mas não é uma coisa normal. Então, a gente chega aqui a um resumo do Google Maps. E eu quero deixar bastante claro, bem fechado com vocês, exatamente o fato de que a gente precisa ter o Google Maps na empresa. A gente precisa ter ele bem feito, atualizado.
E aí vem umas coisas fundamentais. As empresas, elas se perdem com a estrutura de informações que rodam dentro dela. Perdem senhas, perdem acesso, não sabe quem e-mail fez, não sabe quem fez o Google Maps. Então, é muito importante você ter capacidade de conhecer isso, é mutável, como fazer a tua conversa com o Google quando você pede informações ou quando você pede o domínio da posse da sua própria empresa, do perfil da sua própria empresa. Então, isso é possível resgatar, dá trabalho, precisa de comprovação documental, mas você chega lá. Então, toda vez que alguém, e a gente, eu sei que eu vou falar agora uma coisa absolutamente óbvia, mas toda vez que alguém fizer para você o cadastramento do Google Maps, da sua empresa, que vem uma senha, que você confirma, que você entra, que você começa a operar, e essa pessoa que fez para você, ela some, você depois não consegue mudar mais, porque você não vai ter o e-mail, não vai ter a senha, não vai ter o login, nada, você está perdido ali. Então, muito cuidado nessa hora. Alguém fez para você, recolhe todas essas informações, guarda essas informações, principalmente. Né? Se estiver associado a um e-mail que não é seu, já faz uma transferência para o e-mail correto, já muda os dados para você poder ter depois posse das informações. Eu estou falando isso para o Google Maps, e isso acontece para várias coisas. Para site, para domínio, para até para hospedagem. Né? Alguém hospeda para o outro, o cara não sabe mais como é que está, não sabe qual é o DNS, não sabe quem criou o domínio, é uma loucura. Então, é fundamental esse recadinho final, né, de gestão dos dados, né, de login, de acesso, de senhas, para que você não perca o seu negócio. Que agora é o Maps que vai estar contando essa história para vocês. No final aqui tem algumas referências que vocês podem associar, tem muita informação sobre isso no mercado, então aproveitem. E a gente encerra aqui esse nosso momento de Google Maps, dando uma passeadinha nas informações, colocando o que é relevante e, principalmente, né, fazendo sempre manutenção dos dados, atualização permanente e interagindo com o seu site e, principalmente, com o seu cliente. Fechamos aqui, agradeço a atenção de vocês, valeu, muito bom.